Bem-vindo a mais um podcast, mais uma live da Talk Plus. Eu sou o Davis Facin e vamos começar hoje um canal muito interessante aqui na Talk, que nós vamos falar com o Flávio Silva, da Oxide. Ele vem trazer notícias maravilhosas aqui para nós em relação a valores, preços, informações de mercado, enfim, nós vamos bater um papo muito legal com ele. Então, eu vou convidá-lo aqui agora para a live, para a gente poder ter essas informações. E você que acompanha a gente no canal, fica ligado, porque todo mês vai ter essa live aqui com o Flávio, trazendo informações de mercado, trazendo preço, para você ficar sintonizado com informações que vão acontecer, que estão acontecendo, e também ficar sintonizado em relação a valores. Beleza? Então, deixa eu convidar o Flávio aqui. Vamos lá. Bem-vindo, Flávio. Tudo bem? Opa, David, tudo e você? Tudo certo. Fala um pouquinho aqui para nós. O Júnior, óbvio, né, convidou você para a gente estar fazendo essa live todo mês, trazendo essa informação. Fala um pouquinho aí da Oxide, de todo o projeto que a gente vai apresentar. Isso, legal. Então, o Júnior, né, me convidou, a gente fez uma live no mês passado, e a gente aqui, como consultoria, a gente é muito focado na parte petroquímica e plástico, principalmente de estudos de mercado, precificação, análise estratégica, né? E Perfeito. Como a gente lançou agora no início do ano um relatório de preços que a gente divulga todo mês, né? Preços de resinas de mercado, dados de tendência, a gente achou interessante trazer isso para o canal, né? Você, a Talk Plus, fazer um trabalho aí espetacular, né? Então, acho que é legal a gente trazer algumas questões aí que são importantes para o mercado. Então, todo mês, né? Sempre às segunda, terça-feira do mês, que é mais ou menos que deu o tempo da gente fechar os cálculos, as estatísticas todas, a gente traz uma apresentaçãozinha aqui para falar um pouquinho de mercado e preço, né? Isso aí. Só corrigindo o horário, lógico, hoje foi adaptado às 5 da tarde, mas o normal, o podcast volta para o mesmo horário padrão que a Talk faz. Isso. Beleza, Flávio. Vamos lá bater um papo em relação à apresentação que você nos trouxe? Vamos lá. Isso, beleza. O Flávio trouxe a apresentação aqui do Oxide, falando um pouco aqui no mercado de preço. Então, eu vou colocar o menu aqui, tá, Flávio? Tá ótimo. Dos assuntos que nós vamos debater hoje. Fala um... Tá, que eu estou falando, mas é um bate-papo, né, David? Você pode ir também complementando com a experiência de vocês aí, fica mais rico, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de macroeconomia, né? Visões atuais. Tudo isso, todos esses pontos aí tem no relatório, né? Óbvio que em maior profundidade, né? Aqui a gente está dando só se a gente fosse ficar falando tudo aqui, a gente ia ficar 3, 4 horas falando, não ia acabar. Exatamente. Aqui é só os temas que a gente vai debater aqui hoje na live, né? Já vamos passar aí para o primeiro, para a gente começar. E então, vamos lá, falando sobre macroeconomia, do cenário primeiro internacional, né, Flávio? Fala um pouco para a gente. Que impacta diretamente aqui na nossa economia, né? Não só no setor plástico, mas em todos os setores, né? O setor de plástico é um setor de transformação, ou seja, ele anda junto com o PIB, né? Se o PIB cresce, você demanda mais produtos plásticos, né? Então, é importante a gente conhecer bem, né, a questão macroeconômica para a gente poder fazer projeções, né, de demanda, de preço, e por aí vai. Então, o que a gente está vendo aí, né? China e Estados Unidos são os dois grandes potências mundiais, né? Do mundo, né? Então, a China, ela, né, não está se recuperando tão bem quanto se esperava, né? Hoje saiu até dados que o mercado, piores que o mercado estava esperando, inclusive a bolsa até caiu um pouco por causa disso. E isso puxa muito todo o setor, né? Principalmente a parte de energia, né? Petróleo. A China é o maior petróleo do mundo, né? Claro. Isso impacta preços de petróleo. Então, assim, é um fator que a gente tem que ficar de olho nos próximos meses, porque, assim, se a China cresce, né, todo mundo cresce, porque demanda tudo, né? Exatamente. Então, é um ponto que preocupa. Outro ponto que preocupa é os Estados Unidos da mesma forma, né? Embora tenha se recuperado até relativamente bem da pandemia, mas ainda tem uma boa chance, né, de a gente ter uma recessão nos Estados Unidos, por incrível que pareça, né? E para o final do ano, tá? E aí também impacta aqui o Brasil, né? Os efeitos que isso traz para a gente, de certa forma,
resinas valores um pouco melhores, né? Ele vai, né? Se você abaixa a demanda nessas regiões, teoricamente os produtores lá vão tentar exportar. Os Estados Exato. Unidos naturalmente vem para o Brasil, porque é o maior mercado mais próximo dele, né? Claro. Então a gente pode ter redução do preço de resina, que para a Braskem isso é ruim, mas para o transformador isso é bom, né? Exatamente. Agora, a gente também pode ter maior nível de importação de produtos acabados, né? Sim. E aí compete com o transformador. Então, a gente tem que olhar com calma todo esse cenário, até para a gente ver o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Tá. Então, esses pontos são pontos de preocupação. Então, a gente botou ali o que preocupa, porque a gente tem que ir observando para, quanto antes você conseguir antecipar a sua estratégia, mais fácil fica de reagir e ter uma ação vencedora aí, né? Por Claro. outro lado, o Brasil divulgou hoje, né, dado de inflação, a gente teve mais primeira deflação do ano, né? Foi pequena, mas interessante. O que, na visão dos economistas, abre espaço, né, pressiona mais ainda o Banco Central para reduzir a taxa, né? Sim. Selic. E reduzindo a Selic, você abaixa o crédito, né, o valor do crédito, estimula o investimento, né? O investimento traz demanda, né? Traz emprego. Então, se as expectativas de redução da taxa Selic para o segundo semestre agora se concretizarem, a gente tem chance de ter um segundo semestre melhor do que a gente vem tendo em termos de demanda aqui no Brasil, né? De plástico, principalmente, tá? Legal. Bacana. E ali embaixo a gente botou um quadrinho ali, né, de projeções, né? Tanto do Focus, que é o boletim, quanto do BTG, para o final do ano, né? E para o ano que vem. Então, a gente vê que tem uma diferença ali nos valores, né? Mas todos valores melhores do que a gente estava tendo aí há pouco tempo atrás, né? Verdade. Tem uma perspectiva muito melhor do que esse ano, né? Maravilha. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Falar um pouco de matéria-prima. Isso. Aqui do lado esquerdo, aqui, né, a gente traz aqui preços de petróleo, né? Então, a gente tem um histórico aí de 5 anos atrás, né? Tá. Que é a linha azul. E aí é interessante a gente ver que o petróleo atingiu um pico, que é um patamar parecido lá com 2018, né? 110, 120, que foi lá no início de 2022, com a guerra na Ucrânia, etc, né? Sim. E aí ele vem caindo, eles também caindo, né? Só que ele caiu tanto. Boa aqui. Pois é. Você vê que ele caiu tanto, por aí ele caiu tanto, mas ele ainda não chegou no patamar que a gente tinha pré-pandemia, né? Exatamente. Olha lá. Então, ou seja, tem espaço ainda talvez para cair mais um pouco, embora o último mês a gente teve estabilidade, não teve uma queda tão grande, né? Ele foi um pouco menos volátil, vamos dizer assim. E o gráfico de baixo traz uma visão mais recente, onde a linha azul continua sendo o preço do petróleo, mas a linha laranja é a média móvel dos últimos 3 meses, tá? Vou explicar por que eu trouxe essa média móvel. Certo. Porque normalmente, assim, as refinarias, né, quando compram petróleo, elas não consomem todo aquele valor, aquele volume no mesmo mês, né? Às vezes elas compram no mês, recebem no segundo mês e vão processar no terceiro mês, né? Tá. Então, é um reflexo, mais ou menos, do custo médio, né, de compra da refinaria. Tá. Isso, então, no negócio, quando você está gerindo o negócio, é o que vai te balizar mais a tua margem do que o preço pontual azul, né? O preço pontual azul seria o custo de reposição, né? Se eu for comprar tudo agora... E esse impacto... É o que vai te dar um norte em relação ao negócio, né? Isso, né? E a gente sabe que petroquímica, plástico, etc., você ganha dinheiro na compra, né? Exatamente. Na venda. Então, assim, quando o preço está descendo, você está com o teu custo de estoque mais alto. Então, é difícil, porque você vai vender um preço mais baixo, o custo está mais alto. Quando ele está subindo, é o contrário. Você está com o custo de estoque mais baixo. Então, o teu custo de reposição é mais alto, você está ganhando mais, né? Sim. E o gráfico à direita é a nafta, né? A nafta é a principal matéria-prima petroquímica, a nafta em cinza e a média móvel em laranja, da mesma forma. Tá. Ou seja, isso reflete muito bem o que a linha laranja reflete muito bem o que a Braskem está vendo de custo de nafta, tá? Tá. Então, assim, embora a nafta tenha uma queda ali
grande em maio, junho, você vê que na média móvel ela não caiu tão rápido, né? Sim. E isso explica muito porque às vezes a Braskem demora a baixar os preços, né? Porque o contrato dela é mês anterior, ela recebe a nafta no outro mês, então ela não consegue abaixar tudo de uma vez só, né? Ela não está, o custo primário dela, vamos dizer assim, está alto, né? Vai gradativo, né? Conforme você né? mostrou. Tá? Então isso explica um pouco a questão de custo aí da Braskem. Tá. Então vamos lá agora para a parte de matéria-prima, né? Resina e preço. Isso. Que aí agora é uma parte que todo mundo interessa que está no mercado para saber, né? Isso. Então, Davis, eu trouxe aqui no gráfico à direita, né, os preços das principais resinas, né? Tem o poliestireno de alta, PP, PVC, PET e o poliestireno cristal, né, GPPS. Tá. Desde janeiro de 22 até agora junho, tá? Tá. Então a gente vê como é que, né, acompanhando os preços lá de petróleo e nafta, as resinas também acompanharam. E a queda está mostrando aí no gráfico que foi... o principal custo deles é a nafta, não tem jeito, né? Então ele vai cair junto. E você nota que, assim, tirando ali os primeiros 3, 4 meses que você teve um pouco de confusão nas linhas, sim, porque você estava no momento que estava tendo guerra, você parou aquela, né, suspendeu, não tinha container, né? Então isso gera um certo descontrole nos preços. Quando passou esse momento, ali do meio do ano passado para cá, as linhas mais ou menos mantiveram a relação entre elas de preço, né? Tá. O GPPS mais alto, depois o PP, depois o de alta, aí vem o PET e o PVC. Então ele tem mais ou menos essa relação entre eles. Salvo momentos de problema numa planta, problemas de... Isso mais ou menos se mantém ao longo do tempo, tá? Tá. E no lado direito aqui, a gente trouxe aqui dois produtos, né? O linear, poliestireno linear de baixa e o PVC. Sim. Esses são gráficos que a gente tem no nosso relatório, tá? Tá. E a gente criou aqui o que a gente chama de faixa de preço, que é justamente essa barrinha, né? Que tem laranja, cinza e azul. Esse é o preço de junho. A barrinha branca ali no meio é o preço médio do mercado, né? Tá. Então, ali no linear está em torno de R$ 7,00 o quilo, isento de todos os impostos, aqui não tem imposto nenhum. Tá? A barrinha laranja seria o preço para quem compra um volume muito grande, a cinza um volume médio e a azul são volumes pequenos, né? Então, desde o cara que compra um saco, alguns quilos, até o cara que compra um pouquinho mais ali, um truck, uma coisa assim. Então a laranja é para quem compra grandes volumes. A branca... Cinza. Não, a branca é o preço médio. Preço médio. E a cinza é médios volumes e azul é pequenos volumes. Que aí você tem uma amplitude muito maior, né? Você tem várias negociações, várias, né? Variação de preço muito grande, né? Desde o cara que compra poucos quilos até toneladas, né? Isso. Por que a gente criou essa faixa de preço? Porque se você pegar o preço médio, ele vai estar sempre muito próximo dos grandes volumes, né? Sim. Porque o cara... Você não vai fazer a média aritmética, vai fazer uma média ponderada pelo volume de mercado. Então, o preço vai estar bem elevado. Assim, para ajudar o cara que compra pouco, compra menos volume, vamos criar essa faixa de preço porque ele consegue comparar. Ele nunca vai chegar no preço médio. Então, o preço médio para ele é uma... tirando a questão de tendência ao longo do prazo, ao longo do tempo, né? Ele não diz muita coisa. O que vai dizer para ele é mais ou menos a faixa. Eu compro pouco volume, então o preço vai ter que estar entre tal reais e tantos reais, né? Se eu tiver muito acima disso, não faz sentido. Eu posso tentar renegociar, melhorar, ou procurar outro fornecedor, outra importação. Sim, uma importação, um distribuidor, etc. Então, isso que ajuda o pessoal a olhar um pouco o preço. Então, eu trouxe o linear de baixa e o PVC, né? O PVC teve uma amplitude maior, né? Mas o preço um pouquinho mais próximo ali do final da faixa, né? E isso aqui também com uma média, né? Porque, vamos supor, se tratando de PVC, você tem a resina... tanto dois tipos de resina, né? A suspensão e a emulsão. Então depende muito da resina, mas você tá pegando um valor médio, né? Esse é um valor médio, porque se você for começar a detalhar muito... Aí não, aí nós vamos... você tem que pegar nós vamos ter que criar uma planilha aqui que... aí não tem como. Horas de debate aqui. A gente pega valor médio, faz estatísticas, né? Compara com várias... A gente pega dados de várias empresas que conversam com a gente, perspectiva de mercado, fonte secundária, faz estatísticas, né? Coloca algumas conhecimento nosso de mercado, né? De fórmulas para grandes clientes, etc.
Legal. que a gente consegue chegar nesse racional de faixa e preço médio, etc. Né? Bacana. Vamos para o próximo aqui. Vamos lá, as outras informações. Isso. Aí o relatório a gente sempre traz algumas outras informações para complementar a análise, né? Então a gente traz informações de mercado, às vezes traz demanda. Cada mês isso muda um pouquinho, tá? O que vai ter sempre são as questões das importações e spreads, né? Então a gente traz aqui as importações, né, mês a mês de todas as resinas, tá? Então aqui a gente tem polietileno e polipropileno no primeiro gráfico. Tá. E embaixo, poliestireno e ABS, né? Sim. E no gráfico à direita estão os spreads, né? Os spreads, né? Essa nomenclatura é usada como é o seguinte: ele é preço, né? São todos dados internacionais de spread. Então, por exemplo, nos Estados Unidos vai ser o preço do poliestireno nos Estados Unidos menos a principal matéria-prima, no caso o eteno, né? Sim. O preço do PP menos o propeno, e por aí vai, né? Tá. Então, ali tem um comportamento dos spreads, reflete muito o quê? Muito a margem das petroquímicas, né? Sim. Então, muito a margem da Braskem, a margem da Exxon, da Dow, por aí vai, né? E a gente vê alguma tendência nisso, né? Por exemplo, ali o gráfico de baixo ali do poliestireno do ABS, você vê uma estabilidade desde fevereiro ali, mais ou menos, nos spreads, Sim, né? são linhas lineares, né? Parecendo Não quase tem uma variação linear. grande, isso. Já no de cima dos Estados Unidos, tem uma variação grande, porque agora está chegando nos Estados Unidos a época de férias, né, que é o drive season lá. Então, você tem questões de precificação de gasolina, gás natural, às vezes é o verão, então não usa tanto gás natural para aquecimento, joga mais para petroquímica, então tem questões que vão mexendo no preço, tá? Sim. Então, assim, todos os meses o relatório traz essa atualização desses dados, né? E é legal ver esses dados, porque assim, você vê aqui no gráfico o volume de polietileno que entrou comparado com polipropileno. É absurdo. Absurdo. É absurdo o volume disso. E você falou, o ABS e o PS ainda estão ali competindo bem, próximo, mas o polietileno com o polipropileno... se você for pegar a capacidade de produção da Braskem, que é muito produtor de PE e de PP, ela de polietileno está em 3 milhões de toneladas ano, né? De capacidade de produção, mas ela nunca faz tudo. Ela sempre... Porque você tem vários grades, então quando você muda de grade, você já perde um pouco, né, de produtividade. E você nunca consegue botar a planta na carga máxima. E a nossa demanda já passou de 3 milhões, está 3 milhões e 100. Então, assim, cada vez mais, se não tiver uma outra planta nova de polietileno no país, cada vez mais a gente vai ver esse número de importação de polietileno aumentar. Já no polipropileno, não. O polipropileno, ela tem uma capacidade ainda bem maior do que a demanda, né? Então, ela consegue controlar melhor, pelo preço, etc., a questão da importação. No poliestireno, ela já está começando a perder a mão, porque ela não tem, mesmo que ela produza esse melhor grade, né, o grade mais produtivo, ela não consegue atender a demanda toda, né? Se não tivesse só aquele grade, já teria que ter importação naturalmente. Então, por isso que o número de polietileno sempre está muito grande, né? Exato. Perfeito. Vamos lá, vamos para a próxima aqui, que tem um relatório sobre as importações e sobre os portos, né? Então, a gente está fazendo um estudo de importação, né? Então a gente tem dados aqui bem completos de importação. A gente consegue chegar até quem a empresa está importando e de quem ela está importando, né? Tá. Então, assim, a gente começou a fazer alguns dados e a gente colocou esse pedacinho desse estudo aí no relatório. Aqui a gente selecionou os 10 maiores portos que recebem resina no país, né? E aí dividiu, classificou em 3 grupos, né? Megaportos. Então, ali vai estar Itajaí, Navegantes, Manaus e Santos, né? Todos acima de 100 mil toneladas, né, de janeiro a junho, tá? Esse número de janeiro a junho, de volume importado. Tá? Então, você tem Santos, que é o principal porto do país, mas de resina ele está em terceiro em termos de volume, né? Olha que interessante. E tem Itajaí, Navegantes e Manaus, que tem se destacado nos últimos anos muito pela questão da isenção, né? Tributária. A isenção de trazer resina por lá. Isso. Então, assim, várias traders, né? Depois que Santa Catarina criou essa isenção, se instalaram em Santa Catarina. Então, às vezes o produto vai até para São Paulo, mas ele se instala lá em Santa Catarina. Exato, ele cria uma unidade lá e faz a venda direta. E tem esse ganho aí. Você tem outros 3 portos, são classificados como importantes, né?
Tá. que São Francisco do Paranaguá, Sul. Rio de Janeiro e São Francisco do Sul, também Santa Catarina. Tá. São portos aí que bem regionais e muito importantes para aqueles estados, tá? Tá. E outros portos estratégicos que a gente chamou, né, que são Suape, Salvador, Uruguaiana e Rio Grande. Que Certo. é interessante que esses portos têm um volume razoável, em torno de 30 mil toneladas, né, nesses últimos 6 meses, mas eles não são específicos daquele estado, eles vão muito para outros estados, né? Sim. Por exemplo, Salvador, 99% do polipropileno importado pelo Porto de Salvador, sabe para onde foi? Não, para onde? Para Manaus. Impressionante. Então, assim, tem algumas coisas que são muito... Vamos dizer assim, é meio que portos de conexão, né? Chega e tem outro destino. Então, são portos que eles atendem vários estados, né? Não necessariamente é aquele estado, né? Por exemplo, Minas Gerais, quase a importação de Minas Gerais ela vem por Santos e pelo Rio de Janeiro. Sim. Basicamente, né? Então, Santos é o porto mais eclético do país. Então, de todo o volume de resina que chega nele, ele distribui para 18 estados. Óbvio que São Paulo é o que recebe mais, mas de Santos vão para 18 estados do país, né? Então, você vê como que a logística das importações é impressionante, né? Mas o que eu fiquei mais impressionado aqui foi em relação a navegantes, o volume que cresceu por Santa Catarina. Pela questão tributária. Gigantesco, né? Gigantesco. Se a gente fala em Manaus, a isenção é maior ainda, né? Só que tem a questão do transporte, né? Que aí você for para algum outro estado, por exemplo, se você for trazer de Manaus para São Paulo, tem que ser cabotagem, porque o outro transporte inviabiliza, enfim. A questão logística prejudica, né? Prejudica totalmente, tá totalmente. Mas a Santa Catarina não, já está ali do lado praticamente de São Paulo, né? Exatamente. Para o consumidor. Exatamente. Então muito interessante, muito legal esses dados, muito bacana. Então, assim, cada mês a gente vai trazer uma análisezinha diferente, né? Óbvio que é uma coisa um pouco mais geral, né? Mas a gente tem estudos muito mais completos e específicos aqui, né? Que a gente faz. Legal. E você que também está nos assistindo e vai nos assistir, qualquer pergunta, qualquer dados que você precisa, qualquer análise que vocês precisam, pode entrar em contato com o Flávio da Oxide, ele vai passar, ele tem uma parte de consultoria muito legal que faz para empresas, né, Flávio? E todo mês vamos estar aqui dando essas informações de mercado. Eu tenho certeza que o pessoal está vendo o quadro pela primeira vez, mas na próxima vez, com certeza vai ter muita gente querendo saber aqui ao vivo para estar acompanhando aí em relação ao preço de mercado, porque isso para nós é super importante, né? Saber perspectivas e projeções. Para fechar, Liz, deixa eu falar aqui uns 3 ou 4 preços aqui de mercado, só para fechar aí. Vamos lá. Vamos lá. Polietileno de alta densidade, que a gente viu agora em junho, em torno de 6,75. Né? Tudo que eu estou falando aqui é reais por quilo sem imposto. Tá? 6,75. Preço net. Isso. Net e médio, né? Aí tem aquela variação da faixa que a gente explicou, né? Sim. Aqui, polipropileno monopolímero, 7,36. Tá. PET, 6,18. Perfeito. Né? PVC, 5,70. Tá. ABS, 10,10. Então, assim, são alguns preços que a gente viu aí. Todos esses estão no relatório. Né? Nosso relatório tem 3 regiões, cobre 3 regiões, né? Grande São Paulo, Grande Porto Alegre e Suape, lá em Pernambuco, Nordeste. E tem preços para todas as regiões, né? Show de bola. E assim, é impressionante você ver, né? O mercado, na pandemia, que os preços subiram horrores, né? Você fala assim, a resina de PVC chegou a 13, 14, 15 reais o quilo, e agora você vê 2 anos depois, a resina você falando a 5,70. Quase um terço, né? Um terço do valor que caiu. Impressionante, né? Ali foi uma conjunção de preço do petróleo e falta de produto, né? Sim, lógico. Então, e também, depois, correlacionado também o mercado da China, que os contêineres eram de $2.000 o preço do container, foi para $10.000, $15.000 o preço do container. Era uma coisa absurda. Mas, enfim.
Que impressionante você ver essa diferença hoje. Mas verdade. legal, Flávio, muito bacana. Então, você que está nos acompanhando aí, nós vamos ter o privilégio aqui de ter o Flávio aqui todo Isso, mês falando de preço de matéria-prima, dando todo esse relatório, toda essa informação de mercado que é muito importante para nós. Flávio, faz aí suas considerações, quer deixar, já está os contatos teus aqui, quer deixar umas considerações finais para nós aí? Não, para mim é um prazer, foi muito legal essa primeira live aqui do mensal que a gente vai fazer. De novo, agradecendo o convite a vocês. Pessoal que for assistir depois, quiser fazer uma pergunta, etc., pode encaminhar para eles ou entre em contato também comigo direto. Enfim, tanto faz. A gente vai responder aqui, né? David, se alguém quiser também essa apresentação aí, você pode enviar, tá? Está disponível. Perfeito, o pessoal obrigado. Conhecer, acho que vale a pena. E assim, vamos falando, até mês que vem a gente vai fazer um outro desse mais completo, mas durante o mês também podemos ir dando uns pitacos aí, né? Vamos debatendo, vamos postando aqui os valores e vamos passando essa informação para o mercado, é importante. Isso aí. Tá bom, legal. Flávio, muito obrigado, até mais. Aí. Obrigado aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, você que acompanhou essa live, fica ligado aí que mês que vem, durante esse mês também, vai ter muito mais informação de mercado, vai ter muito mais informação com o Flávio. Fica ligado aí nas nossas redes sociais, a gente vai estar informando, todos os dados do Flávio também vão estar aqui nesse vídeo que a gente fez hoje, nessa live. Então, fica ligado aí que vai ter muito mais informações de preço de mercado com o Flávio da Oxide, ok? Até já, porque nós somos a Talk Plus.